Por quanto tempo pode um prédio sobreviver? Nova York é uma cidade famosa por sua evolução implacável, mas não é um lugar particularmente sentimental sobre seu legado quando algo brilhante e novo surge. O motor econômico que tornou Manhattan uma das florestas de arranha-céus mais densas do mundo é o mesmo que brutalmente destruiu muitos de seus tesouros históricos. Existe um estatuto de proteção que pode oferecer alguma proteção para os edifícios, mas isso não garante nada. Mas afinal, o que é necessário para que uma torre histórica realmente prospere em uma cidade onde arranha-céus de bilhões de dólares ditam o tom do debate? O que as torres mais antigas ainda podem oferecer além do patrimônio? O edifício Woolworth pode ser um dos arranha-céus mais icônicos da cidade, mas sua história irregular nem sempre esteve à altura de sua grandiosa aparência. Construído no início do boom dos arranha-céus, em um estilo elegante até hoje e com uma enorme conta de manutenção, a história de sua sobrevivência nos diz muito sobre como um edifício sobrevive em Nova York. Sejam bem-vindos ao canal Pasta Secreta. Aqui te revelamos todos os mistérios e tudo que há de oculto no mundo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e verifique o sininho para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de tudo que te esconderam até hoje. Em 1910, o magnata do varejo Frank Winfield Woolworth encomendou uma modesta sede para sua empresa, declarando que não tinha desejo de erguer um monumento que faria a posteridade lembrar dele. Isso mudou quando, mais tarde naquele ano, ele aprovou planos para um arranha-céu que seria o prédio mais alto do mundo, ganhando o apelido de Catedral do Comércio. Um título que também dá uma visão sobre seu design. Quando a corrida para o céu começou nos Estados Unidos, substituindo uma era em que as linhas do horizonte das cidades na Europa, Ásia e nos EUA eram dominadas por edifícios religiosos, o arquiteto Cass Gilbert escolheu um estilo neogótico para seu design, afirmando que seu trabalho era tecer no padrão de nossa própria civilização a beleza que é nossa herança. O design de Gilbert se baseou fortemente na ornamentação gótica europeia, com arcos góticos e janelas altas e estreitas, mas não se engane, este era um edifício completamente moderno. Ele até tinha características que não pareceriam fora de lugar em um arranha-céu dos dias atuais, incluindo um observatório no 57º andar e uma piscina no porão. Quando foi concluído em 1912, se estendia por 241 metros até o céu, uma altura que não seria superada até a conclusão do Chrysler Building em 1930. Na década de 1960, a torre começou a sofrer. Novas gerações de arranha-céus haviam surgido, e o prédio Woolworth havia perdido seu brilho. A arquitetura havia evoluído, a ornamentação estava fora de moda e o minimalismo estava em alta. Arranha-céus como o Union Carbide e o World Trade Center mostraram uma nova era corajosa na estética funcional, com suas formas minimalistas limpas. O mundo que o edifício Woolworth representava parecia arcaico em comparação, e a sobrevivência não era de forma alguma garantida. O icônico Singer Building, que também foi o mais alto do mundo em certo momento, foi demolido em 1969. Em última análise, os arranha-céus são tanto produto da economia quanto das tendências arquitetônicas e da moda. Nos horizontes das cidades, os arranha-céus mudam, e o mesmo acontece com os padrões arquitetônicos. Como mencionamos, uma maneira de um prédio garantir seu futuro em Nova York é tornar-se um marco registrado. A Comissão de Preservação de Marcos da cidade de Nova York foi estabelecida em 1962, após a polêmica demolição da Estação Penn. Desde então, ela protegeu o Washington Square Park e o Grand Central Terminal, mas não é um passe livre. Em 1970, o Comitê de Preservação cancelou um plano de conceder ao edifício Woolworth o status de marco depois que seus proprietários protestaram, citando as restrições rigorosas impostas a modificações na estrutura. As contas de reparo estavam se acumulando. Em 1962, os azulejos originais de terracota usados para revestir o prédio estavam constantemente sob reparo, e as rachaduras permitiram a entrada de água da chuva, que começou a enferrujar a estrutura. Em 1977, foram realizadas extensas reformas, que incluíram a substituição de todas as janelas externas e o revestimento do prédio. Para manter os custos baixos, quase toda a reforma foi financiada por meio de isenções fiscais, totalizando mais de 22 milhões de dólares.
O edifício Woolworth finalmente recebeu o status de marco da cidade em 1982. O venerável edifício Woolworth havia sido salvo da demolição, mas se prosperava ou não era outra questão. Pule para os dias atuais. E não é apenas o edifício Woolworth que enfrenta esse problema. Desde a pandemia, os espaços de escritórios de todos os tipos estão lutando para sobreviver. E Nova York enfrenta forte concorrência de rivais como Miami. À medida que os padrões de trabalho mudam com o desbloqueio do trabalho remoto, é difícil voltar atrás. O que isso significa para os inquilinos, que ainda assinam novos contratos de locação, muitos contratos grandes? Se você comparar o que eles assinaram com o que tinham antes, é aí que a questão se torna clara. Eles assinam um contrato de locação de 6.000 metros quadrados, por exemplo, e você pode comemorar isso como proprietário de escritórios. Mas então você olha para trás para o que tinham antes. E aí está o problema. Portanto, multiplique isso por centenas de inquilinos, milhares de inquilinos, etc. As taxas de ocupação em toda a cidade ainda estão apenas em 41% dos níveis pré-pandêmicos. Até o edifício Union Carbide, o arranha-céu que sinalizou a mudança na guarda nas tendências arquitetônicas, agora foi derrubado para dar lugar à nova geração de torres. A arquitetura elaborada do edifício Woolworth agora amadureceu, e seus proprietários estão usando esse prestígio para reinventar o arranha-céu como uma acomodação de luxo, uma tarefa que não é tão fácil quanto parece. Se é o Titã de terracota, é um dos edifícios mais icônicos e reconhecíveis do mundo. Como um prédio real, no sentido de utilizar espaço, mudou-se bastante drasticamente. O tempo não foi necessariamente gentil com o edifício Woolworth. Em 1912, a empresa Alchemy Properties iniciou um projeto de 7 anos para converter os 30 andares superiores em 33 apartamentos e uma cobertura de 5 andares. A localização do prédio em Lower Manhattan e sua ornamentação delicada significava que construir um guindaste ao lado ou no telhado estava fora de questão. Para contornar isso, cada elemento da reforma teve que ser pequeno o suficiente para ser transportado em um dos poços de elevadores do prédio. Essa abordagem especial, mais uma vez, fez com que os custos disparassem. O orçamento inicial para a reforma era de $150 milhões, incluindo a venda do prédio. O preço final não é conhecido, mas o custo é relatado como sendo tão alto quanto $220 milhões. Então, tudo isso valerá a pena? Apesar do luxuoso entorno do apartamento de luxo e do aumento da demanda por propriedades residenciais super premium em Manhattan, as vendas das unidades foram lentas. Até 2021, apenas 22 dos 33 apartamentos haviam sido vendidos. E no início deste ano, o penthouse finalmente foi vendido após 6 anos no mercado, por apenas $30 milhões, uma fração do preço pedido de $110 milhões. O que parece incrível por fora, e você poderia argumentar que o edifício Woolworth é um dos prédios mais bonitos do mundo, não se traduz necessariamente nos preços que um gerente de fundo de hedge, um magnata de private equity ou um executivo de tecnologia gostaria de pagar. O romantismo do prédio não se traduz necessariamente no preço por metro quadrado. O que isso significa para o icônico edifício Woolworth? Este é o início de uma nova era ou apenas mais um falso começo? Somente o tempo dirá, mas se há algo que este edifício histórico pode revelar, é que mesmo para um ícone arquitetônico nada pode ser considerado como garantido. E você? O que acha de tudo isso? Deixe nos comentários. De qualquer maneira, te agradeço por assistir esse vídeo. E se você gosta de prédios luxuosos e metros quadrados caros, te convido a clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela para descobrir por que a corrida de carros mais famosa do mundo, a Fórmula 1, acontece em Mônaco. Até a próxima!